Aos meus 16 anos já tinha uma meta que em algum momento eu ia ter uma empresa com 400 colaboradores. Foi uma história longa até aos meus 19 anos para 20, quando eu montei a minha primeira padaria e comecei na vida do empreendedorismo já tendo o próprio negócio aos 20 anos de idade. Cheguei a ser distribuidor de farinha, numa premiação anual de distribuidores a nível Brasil. A gente tinha uma pré-mistura que a gente tinha que vender, que chamava Pães Internacionais, que naquele item tinha ficado em último lugar a nível Brasil. Essa farinha era para produzir pão ciabatta e pão italiano. Experimentei tanta coisa na vida, tanta coisa, porque ele lançou, a cabeça dele é um mundo de lançamentos, de novidades. Então, lançamos vários produtos na época, baguetes recheados, bolos salgados, panetone salgado, coisa que muita gente não fazia, a gente já fazia na época. O pão de alho não entrou na nossa história, né? O pão de alho, ele foi um sonho que foi uma realização. E um sonho de verdade, porque ele sonhou com um produto, ele estava sendo muito pressionado para vender um tipo de farinha que ele não vendia, e aí ele inventou esse pão de alho. Com a necessidade de vender essa pré-mistura, eu acordei de manhã, fui para essa padaria, mas já com aquele pensamento daquele produto, de fazer um produto para que ele ficasse pré-assado e a gente terminasse ele na churrasqueira. Foi um sonho que nós acreditamos e pusemos em prática. E a nossa missão era vender a pré-mistura. Então daí a gente ia nas padarias, ia nos supermercados, a ensinar a fazer o pão de alho para que eles passassem a comprar a pré-mistura. Pra vocês terem ideia, esse ano que nós ficamos em último lugar, essa distribuidora tinha vendido 200 quilos no ano. No ano seguinte nós conseguimos vender 31 mil quilos desse item. Ficamos em primeiro lugar. Daí surgiu o pão de alho recheado no Brasil. São mais de 100 fábricas no Brasil desse produto. Então, assim, uma história que surgiu de uma necessidade, daí veio uma oportunidade. Eu falo muito para as pessoas que tem gente que tem medo dos feedback, das dificuldades. Eu não tenho, eu acho que das dificuldades, dos feedback que a gente cresce. Então, acho que a gente tem que usar esses pontos ruins de dificuldade, de problema para crescer, para desenvolver. E sempre pensei nisso, assim, eu gosto de crise, eu gosto de dificuldade, que daí por essas necessidades você tem que acordar mais cedo, você tem que, né, e parece que aí surgem as oportunidades. Desde pequeno eu queria ter uma indústria, vamos dizer assim, era o meu pensamento. Eu tinha 2 padarias e uma distribuidora. Já tive pequena fábrica de pão de hambúrguer, hot dog, fábrica de croissant, fábrica de pão doce. Eu já tive essas experiências. E aí veio a ideia de montar a primeira fábrica de pão de alho. Mas era um produto que a gente vendia só nas padarias, né? Assim, não tinha... Só que vendia bastante já na padaria. E para fazer o pão precisa de uma receita diferente. Para fazer um pão pré-assado, hoje em dia tem tecnologias, mas lá, 25 anos atrás, não tinha tecnologia para fazer um pão pré-assado. Fizemos assim, ajustamos essa receita e começamos a produzir. Na época começamos com 3 pessoas, produzindo 100 bandejas por dia. Conforme a demanda, nós fomos produzindo. Aí foi aumentando a produção, Chegou uma época que tudo que se produzia não dava. A gente tinha um quartinho lá em cima da padaria e nós resolvemos transformar aquele quartinho numa mini fábrica de pão de alho. Então a gente produzia o pão na padaria e recheava lá em cima, então era um trança com isso tudo. Até que chegou um certo ponto que nós falamos assim, não dá mais para ser só isso, nós temos que montar alguma coisa maior, porque vendia muito. Dava briga às vezes na padaria, porque o cliente queria e a gente não tinha o produto, porque a gente não tinha capacidade de produção. Hoje a capacidade da fábrica, depois da 12ª expansão, a nossa capacidade é 165 mil bandejas por dia.
Em 2012 a gente já pensava em automatizar a fábrica e nós não temos no Brasil indústrias para automatizar uma fábrica de pão. Então aí vai para a Europa, vai viajar, aí tem dificuldade com língua, entender, saber. Então lá foram mais de 3 a 4 anos para poder chegar no que a gente tem hoje aqui, só para desenvolver, só para montar uma linha, que são vários processos do pão de alho, né? Ingrediente, né? Depois fazer a massa, fazer o pão, fermentar, pré-assar, esfriar, rechear, embalar e climatizar. Todos esses processos numa automação, ele requer muita atenção, né? E quando ele começou a fazer sucesso, quanto mais sucesso ele fazia, mais difícil era para nós, porque mais a gente tinha que investir no produto. Então um caminhão, às vezes a gente tinha um caminhão para fazer uma rota. A gente tinha que comprar mais 4, 5 caminhões para fazer outras rotas. Mesmo vindo a automação, nós não mudamos a receita. Ele tem aquele apelo de 20 anos. Nós só fizemos pequenos ajustes. Então assim, a gente vê pessoas que hoje tem 20 anos, fala, eu como pão de alho desde que eu existo, desde que eu era criança, eu lembro dos meus pais comprar pão de alhozinho e é o mesmo sabor. Então, eu acho que esse é o diferencial da Zinho e ser a primeira, né? Então tem esse apego ainda por ser a primeira empresa de fazer pão de alho recheado, né? A gente chegava numa rede para oferecer o produto, muitas às vezes falavam assim para mim, nossa, o que mais você vende? Que às vezes gostava ali da apresentação, da história, mas não acreditava no produto. Então assim, muitas portas foram fechadas no começo, não foi fácil. Mas aí trabalho de formiguinha, vem aqui. Quantas degustações eu fiz na hora, na mesa do comprador. Eu tinha um kit na época com uma churrasqueirinha elétrica, uma extensão, tábua de carne. Cara, deixa eu te mostrar o que é o produto. Porque quando você olha o produto, o pão de alho hoje embalado, ele não está pronto para o consumo. Só que o produto, depois de assado, que ele muda de cor, ele muda o cheiro, ele traz crocância, ele traz paladar, cara, muda completamente. Então é o que eu usava de argumento. Olha, isso aqui, quem comer vai consumir. Mas comprador de supermercado na época, foi bastante resistência. Então hoje, por que eu falo que eu tenho orgulho disso? Porque hoje nós somos respeitados. Hoje as grandes redes nos convidam, a gente tem horário marcado, a gente fala com diretoria de redes, a gente fala com os grandes compradores. Hoje, não sei se vocês já perceberam que todos os novos supermercados, as lojas reformadas, ampliadas, você vai lá no setor de carnes, tem uma plaquinha lá, setor pão de alho. Então virou setor dentro de uma loja, dentro de uma rede de supermercado. A gente não imaginava que ia ser isso quando nós criamos isso lá atrás, porque era para vender a farinha. A gente não tinha nem ideia que ia virar uma categoria. A gente não pensava nesse tipo de coisa. A gente só queria era a sobrevivência. Isso para mim é muito gratificante saber que nós ajudamos, né? Nós contribuímos com o desenvolvimento da categoria no Brasil. Isso é o que mais me orgulha da Zinho, assim, fazer parte desse momento e falar, fiz parte dessa construção da categoria. Hoje a Zinho, ela tá na 12ª expansão. São 12 fábricas, assim, né? Tudo que a gente montava na época, dava 1, 2 anos, já não dava mais, já estava pequeno. Aí monta... Então você vê, nós estamos na 12ª expansão. Hoje nós temos operação no Brasil inteiro. Cara, eu lembro quando eu era moleque, lá na aula de geografia, né? Puta, a gente tem que saber as capitais dos estados. Falar, nossa, cara, mas onde fica Pernambuco, né? Onde fica Natal? Cara, e hoje saber que a gente tem negócio em Natal, que a gente tem em Pernambuco, que a gente tem em Rio Grande do Sul. Então isso me orgulha muito, assim, de um produto do interior, saiu de Ribeirão Preto
e ele está no Brasil todo, inclusive já em 4 países. O pão de alho é tudo para nós. Ele é a nossa fonte de esperança, a nossa fonte de vida, a nossa fonte financeira, a nossa fonte de trabalho. O pão de alho é tudo para nós hoje em dia. A gente tem ganhos materiais, sim, né? A gente não pode reclamar, mas durante esses 18, 19 anos foi quase que 100% do resultado da empresa reinvestido na empresa, em pessoas, em mudança de gestão, em sistema, em transporte, em marketing. É um crescimento, é tudo, né? Então assim, hoje quando eu entro na empresa e vejo tudo isso, e ver os meus filhos entrando, para mim é o maior orgulho de tudo isso. Então isso para mim assim é chegar a ver uma empresa com gerentes, com departamentos, né, pessoas ali vivendo da mesma paixão que eu, fazendo a empresa se desenvolver. Eu me sinto completamente realizada. A gente tem algumas funções nessa vida e nós conseguimos realizá-la. Então a gente conseguiu realizar gerando trabalhos, gerando frutos, gerando companheirismo, gerando amizade, gerando cordialidade. Então a gente conseguiu realmente se realizar. Tem muita coisa boa, muita coisa, por isso que eu falo que é muita gratidão, muito orgulho de ter vivido tudo isso, né? Para o futuro, eu espero que os meus filhos e os próximos diretores tenham o mesmo respeito pelas pessoas que nós tivemos. Se isso acontecer, eu não tenho dúvida do sucesso que o Pão de Alho continuará a ter. Então hoje é muito gostoso, a Zinho já está na 4ª certificação. Até hoje nós somos certificados internacional, nós temos registros, né, para vender em 4 países já. Então assim, tem muita coisa boa, cara, assim, não tem uma coisa só que fala assim, me alegra. Nós temos muitas pessoas aqui que é apaixonado por essa empresa, é um orgulho muito grande. Aos nossos parceiros, né, quando a gente fala que lá no passado muitos compradores, muitas pessoas não acreditaram, mas em algum momento algumas pessoas começaram a acreditar. E dizer para esses parceiros acreditar na Zinho. Aqui é uma empresa familiar, mas com um olhar de pessoas, de valorizar as pessoas, num olhar de qualidade do produto, sempre fazer o melhor produto para quem está consumindo. E fazer da Zinho, né, um produto, a gente costuma dizer que o consumo do pão de alho é em momentos felizes, né? A maioria das pessoas fala que sem pão de alho não tem churrasco. A gente não imaginava que ia ser isso quando nós criamos isso lá atrás, porque era para vender a farinha. Então isso é muito gostoso, saber que a gente tem um produto que traz prazer, que traz momentos felizes às pessoas. Eu gostaria de agradecer muito a todos que estiveram conosco até hoje. A nossa história é uma história muito bonita, muito sofrida, mas ela não é sozinha. Nós não chegamos até aqui sozinhos. Nós chegamos até aqui com a ajuda de muita gente, muitas pessoas. A nossa família, muitos profissionais, muitos amigos, Deus sempre presente na nossa vida, a igreja. Então, assim, se eu tenho alguma coisa para falar, é um agradecimento a tudo que nós conseguimos até hoje, as pessoas que nos ajudaram.